Bem-vindos ao nosso Pode Sim. Eu sou o Carlos Luiz. Olá pessoal, eu sou o Arthur. Oi gente, eu sou a Vitória. Hoje nós vamos estudar um caso muito interessante do ponto de vista instrutivo, educativo, né? Um caso de suicídio, que Kardec vai classificar da seguinte maneira: duplo suicídio por amor e por dever. A Vitória vai ler para a gente. A jovem Palmira, modista, que residia com seus pais, era dotada de aparência encantadora e de caráter afável. Por isso também muito requestada a sua mão. Entre todos os pretendentes, ela escolheu o Sr. B, que lhe retribuísse a preferência com a mais viva das paixões. Não obstante essa afeição, por deferência aos pais, Palmira consentiu em desposar com o Sr. D, cuja posição social se afigurava mais vantajosa do que a do seu rival. Os senhores B e D eram amigos íntimos e, posto não houvesse entre eles quaisquer relações de interesse, jamais deixaram de se avistar. O amor recíproco de B e Palmira, que passou a ser a senhora D, de algum modo se atenuara e, como se esforçassem ambos por contê-lo, aumentava-se ele de intensidade na razão direta daquele esforço. Visando extingui-lo, B tomou partido de se casar e desposou de fato uma jovem possuidora de eminentes predicados, fazendo o possível por amá-la. Cedo, contudo, percebeu a impossibilidade do expediente. Decorreram 4 anos sem que B ou a senhora D faltassem aos seus deveres. O que padeceram só eles o sabem, pois D, que estimava deveras o seu amigo, atraía sempre ao seu lar, insistindo para que nele ficasse quando tentava retirar-se. Aproximados um dia, por circunstâncias fortuitas e independentes da própria vontade, os dois amantes deram-se a ciência do mal que os torturava e acharam que a morte era, no caso, o único remédio que se lhes antolhava. Assentaram de que se suicidaram juntamente no dia seguinte, em que o Sr. D estaria ausente de casa mais prolongadamente. Feitos os últimos preparativos, escreveram longa e tocante missiva, explicando a causa da sua resolução para não prevaricarem. Essa carta terminava pedindo que lhes perdoassem e, mais, que os enterrassem na mesma sepultura. De regresso à casa, o Sr. D encontrou-os asfixiados, respeitou-lhes os últimos desejos e, assim, não consentiu fossem os corpos separados no cemitério. Bem, essa é a situação dramática, né? Essa situação foi contada por um jornal na época de Kardec, ele chega a colocar a data, né? 13 de junho de 1862. E é do livro Céu e Inferno. Do livro Céu e Inferno, que foi publicado em 1865, né? E é uma situação que é difícil avaliar, né? Porque inicialmente você pensa cometer um erro gravíssimo, que é o suicídio. Não se questiona isso. Mas foi por uma causa nobre. Pensamos de primeiro que foi por uma causa nobre. Exatamente. Quer dizer, então a princípio a gente fica... Mas eles fizeram isso porque não queriam trair, né, os seus cônjuges, o esposo e a esposa, porque não queriam ter atitude indigna. Então, e aí é a parte interessante, educativa do Espiritismo. Porque eu tenho certeza que se você reunisse as mais variadas pessoas das mais diversas religiões, você teria uma discussão interminável. Alguns iam dizer que sim, outros iam dizer que ia para o inferno eterno, outros iam dizer que Deus perdoou porque foi por amor. Cada um no seu ponto de vista. Cada um no seu ponto de vista, e ninguém ia saber de nada no final de dezenas de anos de discussão. Qual o diferencial do Espiritismo? Que vai perguntar aos próprios. Exatamente. Assim, vamos ver como é que eles estão. Não vamos simplesmente ficar aqui com hipótese. Podemos até ter 1, 2, 3 ou 10 hipóteses, tudo bem. Mas depois vamos verificar. Então, Arthur, vamos agora ler o que aconteceu, como foi a verificação, para depois a gente comentar melhor esse caso. A ocorrência, né, foi submetida à Sociedade de Paris
como assunto de estudo. Aí um espírito respondeu que os 2 amantes suicidas não vos podem responder ainda. Vejo imersos na perturbação e aterrorizados pela perspectiva da eternidade. As consequências morais da falta cometida lhe pesarão por migrações sucessivas, durante as quais suas almas separadas se buscarão incessantemente, sujeitas ao duplo suicídio de se pressentirem e desejarem em vão. Aí vão fazer a evocação, né, dos 2 espíritos. Aí eles evocam a suicida. A pergunta: vedes o vosso amado com o qual vos suicidastes? Ela responde: nada vejo, nem mesmo os espíritos que comigo erram neste mundo. Que noite, e que véu espesso me circunda a fronte. Que sensação experimentastes ao despertar no outro mundo? Singular. Tinha frio e escaldava. Tinha gelo nas veias e fogo na fronte. Coisa estranha, conjunto inaudito. Fogo e gelo pareciam consumir-me. E eu julgava que ia sucumbir uma segunda vez. Experimentais qualquer dor física? Todo o meu sofrimento reside aqui. Que quereis dizer por aqui? Aqui no meu cérebro, aqui do meu coração. Com certeza, né, ela estava apontando a região do corpo onde doía. Acreditais na perenidade dessa situação? Oh, sempre. Ouço às vezes risos infernais, vozes horríficas que bradam sempre assim. Pois bem, podemos com segurança dizer-vos que nem sempre assim será. Pelo arrependimento obtereis o perdão. Que dizeis? Não ouço. Repetimos que os vossos sofrimentos terão um termo, que os podereis abreviar pelo arrependimento, sendo-nos possível auxiliar-vos com a prece. Não ouvi, além de sonhos confusos, mais que uma palavra. Essa palavra é graça. Seria efetivamente graça o que pronunciastes? Falastes em graça, mas sem dúvida o fizestes à alma que por aqui passou junto de mim, pobre criança que chora e espera. Dissestes estar em trevas e nada ouvir? É-me permitido ouvir algumas das vossas palavras, mas o que vejo é apenas um crepe negro, no qual de quando em quando se desenha um semblante que chora. Mais uma vez que ele aqui está sem avistardes, nem sequer vos apercebeis da presença do vosso amado? Não me faleis dele. Devo esquecê-lo presentemente para que do crepe se extinga a imagem retratada. Que imagem é essa? A de um homem que sofre e cuja existência moral na Terra aniquilei por muito tempo. Bem, esse é a leitura desse diálogo de Kardec com a mulher. Vamos ver aqui alguns elementos, né? Primeiro, ela sofre e muito. Sim. Né? E aí, o que acontece? Vamos pegar o início. Primeiro, a evocação de Kardec. Né? E aí é interessante porque a gente não pode ir para um extremo nem para o outro. Muitos que não conhecem o Espiritismo dizem que nós não podemos evocar os espíritos. Né? Tem até espírito que diz isso, apesar de Kardec fazer isso toda hora. Outros acham que a gente pode evocar de qualquer jeito. Os dois lados estão errados. Quer dizer, como é que Kardec fazia? Ele achava que era importante conversar com algum espírito em particular, ele questionava o dirigente da reunião mediúnica, no caso São Luís. E aí São Luís avaliava e dizia, não, fulano pode vir, Beltrano não tem condição. Como é que foi esse caso? Quando saiu essa notícia no jornal, com certeza deve ter tido uma repercussão imensa. Sim. Levaram para a Sociedade Parisiense. Kardec estudou o caso e disse, eu acho que é um ponto de estudo importante. E aí ele questiona São Luís. O que é que São Luís diz? Por enquanto, não. Na próxima semana, eles estarão em condições de vir aqui se comunicar. Olha que interessante. Kardec, obviamente, espera. Na semana seguinte é que ele vai conversar com a mulher. Talvez estivesse menos mal, né? Estava em condição de falar. Se desprendeu um pouco mais. E aí o que acontece? Primeiro, qual é a situação dela? Ela não vê nada, né? Nem os espíritos que estão ali no mundo espiritual com ela consegue ver. Qual a sensação? E aí quem participa de mediúnica, a gente vê isso, né? Sente calor, sente frio, e são as sensações do espírito, sente dor. É a sensação do espírito, quer dizer. Ela fala que, né, fogo e gelo parecem consumir-me. E ela mesma acha estranho. Né? A confusão das dores, que é a situação de quem está sofrendo muito. E aí Kardec pergunta, né? Então tem essa primeira dimensão. O
outro aspecto é, os espíritos que estão nessa primeira fase de perturbação, eles não têm sequer a noção que aquilo ali vai terminar. Ela mesma diz ela que... mesma tem, que parece que é eterno, e outras vozes infernais dizem que é eterno. Dizem que é assim. Daí vem a crença no inferno. Se você questiona só esse espírito, ele vai dizer assim, não, meu sofrimento é eterno. Ele não está mentindo. Para ele, naquele estado de perturbação, ele acredita que aquilo não vai acabar nunca. Mas como Deus é justo e misericordioso. Exatamente. Então tem que ter cuidado. Se você pega a informação só desse espírito, você vai achar que existe inferno. Isso. Né? Mas não é assim. Inferno é eterno. Eterno, né? A situação de sofrimento está provado que existe e muito. Um outro aspecto importante. Olha que coisa interessante, que detalhe. Ela não consegue ouvir tudo o que Kardec diz, porque ainda não está na hora dela entender que a pena dela vai ter um fim. Acabar. Então Kardec fala 2 vezes e ela não ouve. Ela capta o pensamento. Quando Kardec está falando, ela simplesmente não ouve. Ainda não é permitida a ela. Não é permitida a ela, e o estado emocional dela é como que não aceitasse. O fato de que vai acabar? De que vai acabar. Ela tá tão convencida daquilo ali, daquela dor, né? Daquela dor e daquele ambiente de desespero. Se a gente imaginar, se a gente já teve alguma dor profundamente intensa, a gente pode ter, né, uma vaga noção do que é. Parece que não acaba. E parece que não acaba, né? Quer dizer, você diz, mas eu sofri 2 horas, mas pareceu uma eternidade. A gente usa esse termo, né? Não, aquele dia para mim foi o dia todo com aquela dor terrível, parecia que não ia acabar. É verdade. Então, é isso multiplicado por 10.000, né? Porque realmente, pelos espíritos que a gente, ou como médio de psicofonia, ou quando você conversa, a gente tem uma vaga noção e já é uma coisa terrível, né? O sofrimento de um suicida. Sim. E aí Kardec pergunta, você avistou já o seu amado? E ela diz, não, eu quero me afastar dele. Mas na verdade esse crepe é um manto, né? É um manto negro, ela não vê nada. E algumas vezes ela vê um manto, uma toalha negra, uma cortina negra, e vê o rosto dele. Vê alguém que chora. Não, vê que é o rosto do amado dela. Do amado dela. Só que ela não quer ver, por quê? Porque a situação dele é terrível. E ela se sente culpada, porque de alguma maneira também ela incentivou. Então, você fica dois extremos, né? Eles lutando para se encontrarem, e quando ela vê ele, ela não quer ver. Ela não quer ver. Porque dói. Quer fugir da culpa, né? Exatamente. Essa é a situação. E aí o que acontece? O final, olha que curioso. Kardec vai depois pegar o depoimento dos amigos espirituais e vai fazer uma síntese explicativa. Quer dizer, a pena deles será longa e terrível, e eles vão se procurar, a pena consistirá, como se vê, em que vão se procurar em vão por muito tempo, quer no mundo espiritual, quer em muitas outras encarnações terrestres. Agora, vamos fazer um exercício de reflexão, não para condenar. O suicídio foi a fuga última. E normalmente a gente apela para a fuga última quando a gente já trilhou um longo caminho de fuga. Talvez a prevenção do suicídio seja a gente parar de fugir das outras coisas, dos outros desafios da vida. Porque não é fugindo dos enfrentamentos que a gente cresce. Aí é que está a grande lição. Apesar dela não ter querido trair o marido, isso é uma atitude nobre que vai amenizar a dor deles, a verdade é que foi um ato de fuga. E a fuga nunca vai poder ser premiada, né? Com felicidade. Pode ser atenuada ou agravada, mas premiada não. E a fuga a gente vê desde o início da história até o momento em que ela se comunica, né? Exato. Negando ver ele. Ver ele, que é exatamente. Excelente observação, isso mesmo. Quer dizer, a primeira fuga, vamos fazer aqui, qual foi a primeira fuga? Ela ter casado com o outro. Que não amava. Quer dizer, por que ela casou com uma pessoa que ela não amava, se ela já tinha encontrado quem ela amava? A fuga de quê? A fuga de desagradar os pais. Sim. Né? A fuga, talvez, de uma situação menos confortável, porque é uma pessoa honesta, mas é fato que, pelo que narra o jornal, os pais também preferiram ele porque ele tinha uma condição financeira melhor. A fuga de desagradar os pais, a fuga de enfrentar uma vida com limitações materiais. Uma vida mais humilde. Então, aí a gente já vê o início do suicídio, nesse caso. Que ele também foge, né? Quando casa com outra. E aí ele
ele também vai ter a tendência de fuga, porque ele podia não ter se matado, ele podia inclusive, né, dizer, não, vamos procurar uma solução, não vamos fugir. E aí ele primeiro tem um outro problema, porque ele, por ser amigo, né, do esposo da mulher que ele amava, continua frequentando a casa dele. É uma outra fuga, porque ele poderia ter dito, olha, meu amigo, você é meu amigo, eu vou ser honesto com você. Né? Antes de você casar com fulano, eu já tinha uma paixão por ela. Pelo menos isso, né? Então, eu não vou mais na sua casa. Eu sei que é uma situação péssima, mas é melhor eu me afastar da sua casa, se você quiser conversar em outros ambientes, mas eu não vou ser uma pessoa que vai frequentar a sua casa, porque não vai fazer bem para mim, nem bem para você. Quer dizer, então ele também fugiu de enfrentar o problema, ela também do mesmo jeito. E outra que eles poderiam ter encarado, né, as pessoas que envolvidas na história e ter permanecido juntos. Seria, exatamente. Olha, ela quer dizer, já ela não ter casado, né, com quem não amava, ela ter dito para os pais, olha, eu amo fulano. Sinto muito lhe desagradar, mas eu amo fulano, eu vou assumir uma vida financeiramente mais difícil, mas eu quero estar com ele. Então, teve essa fuga, depois casou, continuaram fugindo do problema. Essa é a questão, é a fuga. Qual era o problema? Uma paixão que, depois de casado, não deveria se consumar. Então, olha, nós temos esse sentimento, né? Então, por isso, vamos evitar nos encontrar. Nem ela falava para o marido, nem ele falava para o amigo. Os dois fugiam. Continuou nisso. Ela prejudicou profundamente ela, prejudicou profundamente a pessoa que ela amava e prejudicou profundamente o marido. Quer dizer, imagine você chegar na sua casa e encontrar o seu melhor amigo e a sua esposa mortos, com cartas e cartas contando todo o drama. É melhor enfrentar um divórcio, né? É melhor enfrentar um divórcio. Então, é o bom senso. Por isso que a gente valoriza tanto o bom senso de Allan Kardec. Ele não vai pela moda, ele não vai pelos valores externos da sociedade. É o bom senso em cada caso. Porque é muito fácil pregar uma moral absoluta. Não pode. Mas em nenhum caso pode. É um típico caso que a gente vê que as fugas vão se acumulando. E acaba com a fuga radical, que é o suicídio. E que destrói, porque o suicida, ele destrói a vida física dele, mas ele causa profunda dor em todos os que estão ligados. Você imagina esse senhor como é que não fica? Quer dizer, recém-casado, 4, 5 anos de casado, descobre, né? E chega em casa e descobre o corpo da esposa, do melhor amigo e cartas. Imagina como ficou a esposa também, né? Do homem que se matou. E aí a gente vê que é muito melhor ter coragem e assumir os seus limites e agir com honestidade e com clareza, do que fazer de conta que aguenta uma coisa e não ter esse suporte. Então fica a nossa reflexão, que é o nosso alerta, né? Vamos treinar, assumir as nossas responsabilidades, agir com prudência, com respeito, para que a gente nunca venha se aproximar de uma situação de fuga dessa, porque a gente sempre magoa muitas pessoas ligadas conosco. Pai, mãe, esposo, filho, amigos, pessoas que nos conhecem. Quer dizer, é um ato que dói profundamente em todos os que estão envolvidos, mais próximo ou mesmo distante. Bom, gente, eu espero que a gente possa seguir e refletir sobre as nossas fugas, né? Para não chegar no auge da fuga, que seria o suicídio. Bom, gente, eu não tenho muita coisa a acrescentar. Eu sei que é difícil, temos nossos efeitos, talvez seja muito difícil aceitar, mas melhor aceitar do que acabar nessa situação. Vamos para nossa segunda etapa, né? Para a prece, para o Evangelho e para a nossa mensagem final. Deus amado, pedimos a tua ajuda. Ajuda-nos no nosso dia a dia, ajuda-nos a quem nos está próximo. Dai-nos harmonia, paciência para conosco e para com os outros. Que possamos ser fortes para assumir os nossos erros. Amém. Todo aquele que se eleva será rebaixado. Nesse mesmo tempo, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe disseram: Quem é o
o maior no reino dos céus? Jesus, tendo chamado uma criança, colocou-a no meio deles e lhes disse: Eu vos digo em verdade que se vós não vos converterdes e se não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Todo aquele, pois, que se humilhar e se tornar pequeno como esta criança, será o maior no reino dos céus. E todo aquele que recebe em meu nome uma criança, tal como acabo de dizer, é a mim que recebe. São Mateus capítulo 18, versículo 1 a 5. Meus amigos, tende diante de vós um caso exemplar de como o orgulho leva à loucura e ao suicídio. O orgulho atua vos impulsionando a negar as próprias limitações, não reconhecer os defeitos, não reconhecer as falhas, não aceitar-se. Daí a preciosidade dos ensinos de nosso Mestre tão amado. Quiseram elevar-se à pureza e terminaram na situação trágica e deplorável de suicidas. Por que não humilhar-se diante da própria pequenez e orar forças a Deus? Por que não confessar para os esposos ou esposa as dores que destruíam a paz interior? Não teria sido mais saudável e mais útil? Não o fizeram. Não o fizeram porque o orgulho falava mais alto. O orgulho da falsa pureza. O orgulho da leviandade social. O orgulho da postura de seres infalíveis. Rogamos sempre ao Senhor a piedade para aqueles que queiram se elevar, porque sempre cairão desastradamente. É preservativo da paz interior aceitar as imperfeições, buscar ajuda pela prece, buscar a ajuda das pessoas equilibradas que Deus sempre coloca em nossos caminhos. Quando o Mestre nos disse: confessai-vos uns aos outros, referia-se a isso. Porque ela não buscou um coração amigo e maduro de uma mãe, de uma irmã, de uma tia? Porque ele não confessou ao próprio amigo as dores que enfrentava? Orgulho. E foi o orgulho que os conduziu à situação do supremo sofrimento no plano espiritual. Pois, meus amigos, os que cometem suicídio carecem de imenso socorro, porque no vale dos suicidas, na região psíquica dos que fogem, são obrigados a ver a própria desgraça, para que aprendam a não mais fugir. Pois Deus não castiga por maldade, mas muitas vezes a rebeldia do indivíduo exige que com ele sejam aplicados métodos fortes e enérgicos para que cessem a fuga. Por isso o suicida vê, ano após ano, as cenas do ato infeliz, para que aprenda a enfrentar, para que um dia não fuja mais de si mesmo nem dos desafios da vida. A grande lição, meus amigos e irmãos em Cristo, é aprender a enfrentar os obstáculos. E quando esses aparecerem ser por demais grandes para serem superados, orar, pedir ajuda, ter a humildade de buscar amparo e com o amparo superar o obstáculo. Despedindo-nos, sugerindo uma reflexão para todos. De que tenho fugido atualmente em minha existência? E a partir disso, localizando a postura de fuga, peçam a ajuda de vossos anjos guardiões, porque o reino dos céus é daqueles que possuem a coragem
de olhar para os próprios defeitos e continuarem servindo a todos ao seu redor. Muita paz.